cenário político nacional. Ai, desculpa, Adriele, não te esqueci de te avisar. Então, a gente vai gravar, tá, pessoal? Bom, então a gente chega, né, agora em 2023, com esperanças de retomar as políticas públicas, de reconstruir, né, muitas coisas que foram desconstruídas, foram desmanteladas, e agora a gente está aqui nessa plenária com vários objetivos, né? Então, dentre esses objetivos de hoje, é celebrar as conquistas da sociedade civil, é celebrar esse cenário político macro que nós temos, né? Celebrar a retomada da educação ambiental, da Política Nacional de Educação Ambiental. Então, retomar o retorno do órgão gestor da Política Nacional de Educação Ambiental. Então, tudo isso para a gente é motivo de celebração, mas é lógico, a gente também quer, né, trazer as nossas demandas, trazer as nossas expectativas, apresentar as nossas propostas para o órgão gestor da Política Nacional de Educação Ambiental. Então, esse é o motivo de nós estarmos aqui juntos, juntas nesse dia, nesse momento, para a gente fazer, sim, uma celebração, né, pelas nossas conquistas, mas também para a gente pautar, também para a gente manifestar aquilo que a gente considera que é fundamental para fortalecer as políticas públicas, aquilo que é fundamental para a gente consolidar as políticas públicas de educação ambiental em nosso país. Então, políticas que foram aí desmontadas ao longo, principalmente nesses últimos 4 anos. Então, esses são os principais objetivos, né? A gente é um evento, é um encontro organizado pela sociedade civil, então um encontro organizado pela Rede Brasileira de Educação Ambiental, a REBEA, um encontro organizado pela ANPEA, que é a Articulação Nacional de Políticas Públicas de Educação Ambiental, organizado também pelo Observare, que é um grupo, né, criado, coordenado pela nossa querida Michele Sato, né, que ela estaria aqui hoje, ela era uma das facilitadoras, mas ela está aí, né, esteve com a gente aí até esses dias atrás, na organização de tudo isso, né, pelo Observare. Então, esse encontro é organizado também pelo Fundo Brasileiro de Educação Ambiental, o Fundeia, e pelo grupo do dossiê, o grupo que organizou, que elaborou o documento dossiê sobre o desmonte das políticas públicas de educação ambiental no Brasil nesses últimos 4 anos, na gestão, né, de 2019 e 2022. Então, essas organizações se juntaram para organizar essa plenária, para organizar esse encontro que tem, então, o objetivo de ouvir, né, as demandas, as propostas, né, tem o objetivo também de promover o diálogo entre sociedade e governo, porque nós estamos aqui também com os nossos convidados do governo, né, com o Marcos Sorrentino, com sua equipe e com outras pessoas, né, que vão aí, estão já, né, na transição para ocupar, né, os espaços públicos, né, ocupar aí a coordenação geral de educação ambiental do MEC. Então, temos também esse objetivo de dialogar, né, um diálogo da sociedade com o governo. Então, apresentar as nossas propostas, as nossas demandas para o governo. E aí é importante que a gente esteja, então, né, aberto para fazer esse diálogo, para fazer essa reflexão nos grupos, que daqui a pouco a gente vai formar os grupos, vamos para as salas, vamos nos dividir em salas aqui no Zoom mesmo, tá? Mas então vamos ter um pouquinho de paciência, né? Então a gente ainda vai ter hoje, né, uma fala
do Marcos Sorrentino, da Raquel Treiber, nossa querida Raquel, que já foi coordenadora geral de educação ambiental no MEC. E aí depois a gente vai ter também uma fala do Vitor Rosa, que é um dos organizadores do dossiê, e o Vitor vai trazer para a gente um pouquinho mais, né, alguns aspectos importantes do dossiê, e aí a gente vai para os grupos de trabalho. Depois dos grupos de trabalho, a gente volta para a sala geral, para que a gente dê os encaminhamentos gerais aqui na plenária, tá bom? Então, é mais ou menos essa programação, tá? É isso que a gente pensou. Nós programamos para irmos até as 21, tá? Então, é um pouquinho extenso, né? Mas a gente pede aí a paciência de vocês, para que a gente tenha essa oportunidade de conversar, de dialogar, de trazer aí as nossas reflexões e demarcar, então, né, essa nossa conversa, esse nosso diálogo com também o órgão gestor da Política Nacional de Educação Ambiental. Então, agora, eu vou convidar o Vitor. Vitor, você está aí? Vou convidar o Vitor para que ele use a palavra, né, apresentando alguns aspectos sobre o dossiê do desmonte das políticas públicas de educação ambiental. Vitor, por favor, você está aí? Estou sim, Henriqueta, obrigado. Por que eu não estou aparecendo? Agora que eu vi que não estou aparecendo, mas tá, de alguma forma eu acabei preparando um slidezinho por conta... No final vocês vão ver por quê. Vamos ver se eu consigo. Aqui. Já consegui pôr meu vídeo. Agora eu só queria a minha apresentação. Por que que ele não deixa? Daniel, vou pedir esse auxílio aí para você liberar o pessoal, que eu estou dividindo todo mundo em sala, tá? Eu não estou achando aonde apresentar. Um minuto, ô Vitor, que o Daniel ele vai te ajudar aí. Ah, ótimo. Posso, Vitor? Sim. Aqui embaixo, share screen, um quadradinho, um retângulo. E depois, quando você encontrar lá, veja aqui embaixo, Vitor, depois que você selecionou a aba, tem que ter o share, senão ele não apresenta. E às vezes está grande a tela, daí você dá um Ctrl menos para diminuir a sua tela um pouco, para você ver o share embaixo. Pronto, que já me aconteceu. Eu já coloquei aqui. Verifica. Não vai ainda? Não deu? Bom, eu já autorizei aqui, Vitor. Você consegue botar para todo deu. Agora sim, beleza. Aqui. Agora sim. Espero que estejam vendo. Slide. Perfeito, Vitor. Tá ótimo. Está aparecendo não em tela cheia. Se você tentar em tela cheia, quem sabe ajuda. Veja embaixo. Aí. Perfeito. Ficou tela cheia. Perfeito. Tá. Grupo dossiê, tá? Vamos ser rapidinho aqui para sobrar mais tempo para o que é mais interessante hoje. Nós começamos mais ou menos como um grupo lá em novembro de 2021, naquele momento que as coisas pareciam que o mundo estava acabando mesmo, né? Já tínhamos passado um momento bem crítico da pandemia, mas a educação ambiental, o pandemônio, continuava muito ativo. Cabe lembrar de vários precedentes de mobilização, né? Lá no início de 2019, várias dessas pessoas que estavam se reunindo nesse momento, pessoas e entidades, né, já tinham promovido várias iniciativas no sentido de alertar de problemas com a educação ambiental, né? Naquele primeiro mês, no primeiro dia do governo, já foi extinto alguns órgãos, né, e
e diversas instâncias governamentais estão aqui, e a gente já começava a perceber o desmonte ali. Então, nesse momento, já fizemos abaixo-assinado, cartas, manifestos, esses mesmos atores, né? Que seriam eles, né? Desde esse comecinho, né? Estava lá a Jaqueline e outros colegas da Rede Brasileira, o pessoal da Ampeia, Fumbeia, pessoal do Grupo Observale, vários que estão em universidades, como é o meu caso, né? Alguns educadores ambientais históricos, que sempre estiveram na luta, e tínhamos também atores governamentais, até por isso que a gente não está listando os nomes, né? Que a gente mantinha uma conversa meio que informal com esses atores que estavam atuando em governos federais e estaduais, e, naquele momento, uma situação mais crítica e delicada, né, de não aparecerem. Mas nós conseguimos nos organizar e juntar, né, e qual era o propósito maior, né? Era exatamente a organização dessa resistência a esse desmonte que a gente estava observando, sentindo e sofrendo. E aí, vamos falar um pouco do que nós conseguimos fazer. Então, o primeiro momento, né, essa reunião foi para tentarmos conseguir uma audiência, né, alguma coisa junto ao poder legislativo, legislativos, né, para exatamente explicitar isso que a gente estava percebendo. Então, em paralelo, a gente foi construindo uma audiência pública no Senado, e aí cabe, né, destacar o apoio que o senador Paulo Rocha deu naquele momento, acho que isso é importante ser dito, né? Conseguimos fazer, lá em 14 de dezembro de 21, essa audiência. Depois eu vou até passar aqui, passar no chat, um link onde tem... O que a gente está falando aqui vai estar nesse link, né? Então, tem o vídeo da audiência e tem também lá um link do dossiê que nós construímos em paralelo, né? Era exatamente o dossiê tentando explicitar todo esse desmonte que estava acontecendo naquele momento. No convite para esse evento, nós convidamos a todos a lerem o dossiê. Então, a ideia é passarmos rápido, eventualmente quem ainda não conseguiu entrar, só para ficar um gostinho, né? Capítulos que a gente tem lá, né? Começamos falando sobre a importância da educação ambiental e reafirmando, era importante ter essa introdução, porque estávamos indo para fora, né, com outros atores, e aí a ideia do dossiê, e ele foi encaminhado posteriormente para o Poder Judiciário, né? E aí, no segundo capítulo, né, nós falamos e listamos as principais obrigações legais relacionadas à educação ambiental, que começa na Constituição, né, os itens que se referem especificamente sobre meio ambiente e educação, e vai entrando nas leis, decretos, regulamentações. Então, esse trabalho foi muito interessante para nós e constitui uma documentação bem adequada para quem atua com educação ambiental. Fica aí uma recomendação de conhecer essas legislações que nos dão respaldo. O capítulo seguinte vai destrinchar um pouco mais como estava acontecendo naquele momento o desmonte. Então, a gente fala sobre a política, fala o arcabouço dela, fala a importância dela e o que concretamente tinha acontecido com ela. Também é muito elucidativo, né, essa parte também. Para, inclusive, apontar possíveis caminhos, nós apresentamos também um comparativo entre ações que governos fizeram, né, num período anterior. É lógico que nós fizemos um recorte aqui que nos parecia mais adequado, né, 2002 a 2018, ou seja, 16 anos antes, né, de 2019 a 21, que era o que a gente estava vivenciando ali com o desmonte. E a gente faz um breve comparativo. Considerando a importância da questão orçamentária, também apresentamos algumas considerações sobre
o que estava acontecendo com o orçamento e, eventualmente, até o que poderia ser mudado e para tentar reverter um pouco o desmonte. E, ao final, a gente apresenta um rol de propostas, algumas que faziam mais sentido naquele momento e outras que até hoje fazem sentido. Então, fica aí um convite, né, para conhecer o dossiê, né, se apropriar dele, é um documento público, né, que, com o esforço de muita gente, alguns que nem aparecem lá nos créditos, né, em função até do que nós dissemos, né, aquele momento. Nós, listando outras ações que o Grupo Dossiê fez, eu até coloquei aqui a questão de uma carta enviada ao governo de transição, onde apresentávamos algumas sugestões, né, de encaminhamentos, de possibilidades, mas também houve outras iniciativas e esforços nesse meio tempo, né? Um deles teve a ver com subsidiar parlamentares com uma medida judicial que fazia o questionamento do desmonte, né? Era uma ação, agora já não vou ter um nome concreto aqui, eu acabei esquecendo de listá-lo aqui, mas foi uma ação que foi para o STF, né, apontando essa situação crítica, né, que estava acontecendo naquele momento. Bom, fica o convite para todos conhecerem esses documentos. Essa última carta ainda não está, então a gente tem esse Linktree, né, que possibilita entrar em cada um dessas produções nossas e de outros atores. A carta final para a transição não consta lá, mas vamos tentar colocar também no futuro breve. Fica esse convite, e aí eu só queria completar, quando eu ia começar a me preparar para essa fala, né, eu fui lá e peguei a primeira mensagem que nós tínhamos no grupo. Eu acho que ela é muito significativa, né, do que a gente espera para hoje, tá? Então, vou lá. Bom dia, queridos, né, você entrou em mais um grupo, né? O propósito desse grupo é organizar a festa de comemoração da grande revolução ecossocialista. Mas, enquanto não chega o dia, vamos conversando um pouco sobre as coisas que podemos fazer até chegar esse momento. Eu acho que o espírito de hoje é esse, né? Nós estamos nos preparando para um grande dia, né, da chegada da transformação, que não temos alternativa. Ou a gente consegue, né, avançar com as questões socioambientais, com a educação ambiental, ou é o caos ou é o fim, né? Não temos outro caminho, né? Tivemos uma amostra não grátis, mas uma amostra muito dolorida, né, nos 4 anos anteriores, aí, de muita dor, de muito sofrimento, muitas perdas, de várias naturezas. Então, o que nos cabe e nos sobra é lutar e, né, ter como horizonte essa possibilidade de pensarmos políticas públicas, né, no caminho da necessária transformação ecossocial nossa, né? Então, fica a expectativa nossa como grupo organizador, junto com todos os outros atores organizadores. Câmbio, Henriqueta, acho que cumpriu o horário. Obrigado. Tá ótimo, Vitor. Obrigada. Bom, gente, então, dando continuidade, agora eu vou passar a palavra para o Marcos Sorrentino, mas antes é importante, né, a gente reforçar que essa plenária, esse encontro, né, como eu falei no início, é para celebrar, e uma das celebrações, né, que a gente quer fazer hoje é justamente a nomeação do Marcos Sorrentino para diretor de Educação Ambiental no Ministério do Meio Ambiente, e, em breve, a nomeação da Rita Silvana para coordenadora geral de Educação Ambiental no Ministério da Educação. E por que celebrar isso, né? Porque isso é uma conquista nossa, é uma conquista da sociedade, é uma conquista dos movimentos socioambientais que atuam na educação ambiental.
Então, foi uma reivindicação, né? E esses nomes foram nomes indicados pelos movimentos, pelas redes da educação ambiental, indicados justamente porque são nomes que compartilham dos princípios da educação ambiental, são nomes que estão abertos para o diálogo, que estão abertos para esse processo que é tão caro para a gente, que é da democracia participativa, não apenas de uma democracia representativa. Então, por isso que a gente hoje faz questão de celebrar isso também, né? Então, são nomes que estão comprometidos com as demandas da sociedade. E aí, então, eu queria reforçar isso, e agora eu quero passar, então, a palavra para o Marcos Sorrentino, e já dizer que eu não vou, né, nós não vamos passar a palavra para a Rita Silvana, porque ela ainda não está nomeada oficialmente, mas está correndo tudo bem, em breve ela estará. Mas como ela ainda, nesse momento, não está, né, no Diário Oficial, então, né, por respeito, cautela, a gente, né, ela não vai se pronunciar aqui como MEC, tá bom? Mas, por favor, Marcos, a palavra é sua. Espero que você esteja aí. Eu estou, não sei, vocês não estão me vendo? Sim, agora estou te vendo e ouvindo também. Perfeitamente. Tá bom. Beleza, obrigado, prazer. Marcos, só um detalhe, lembrar que agora são 19h20 e 19h30 o Mauro fez o pedido para a gente, né, fazer 1 minuto de silêncio, enfim, uma dedicação para a Michele. Então, aí você nos oriente aí no tempo, não sei como que você prefere. Não, eu tento me orientar, mas se eu passar, me interrompa, fazemos a parada, né, e o silêncio, e depois, nem sei se o melhor nome é minuto de silêncio, mas é 1 minuto de boas energias para a nossa grande amiga Michele Sato, tá bom? Aí vocês me interrompem e eu falo. Eu aviso, então, quando der 19h30, tá, Mauro? Tá bom. Tá bom. Bom, então, primeiro, boa noite a todas e todos. Compartilho da alegria que foi enunciada aqui por muitos que já se manifestaram, de estarmos juntos, de termos essa oportunidade de diálogo, de estarmos retomando a educação ambiental nessa perspectiva de formuladora, né? A educação ambiental no governo federal como formuladora e implantadora de políticas públicas multicêntricas, né? Políticas públicas construídas e implantadas junto com a sociedade. Devo confessar que é um longo desafio, eu estou há 40 dias aqui nessa função de diretor de educação ambiental e estou bastante baqueado, bastante impactado, para não dizer perplexo, diante do que significaram esses últimos 4 anos, do que significou o impacto de um governo que não tinha compromisso com a educação ambiental, com a sustentabilidade e uma série de outras coisas. Então, eu quero iniciar dizendo que o momento é, sim, de comemorar a vitória, mesmo que parcial e talvez temporária. E eu escrevi aqui, aí eu risquei, mas eu vou falar, do bem sobre o mal, do mal com L e do mal com U. Ou, para não ser tão simplista e maniqueísta, a vitória, o momento é de celebrar a possível reconquista da democracia, da razão e de uma ciência que sabe da importância da intuição, da tradição, da ancestralidade, da religiosidade, da espiritualidade. Comemorar e celebrar o fazer político que transforma divergências em tensões educadoras e exercita o diálogo que desenraiza preconceitos e cria um irresistível desejo emancipatório,
como já falou um filósofo ao longo da história. Comemorar a resistência da sociedade civil, aqui representada pelas redes, coletivos, grupos universitários e de cidadania diversos, que nestes anos de obscurantismo mantiveram a educação ambiental viva neste país. Comemorar a resistência de servidoras e servidores públicos que nestes anos de desmonte da coisa pública ou da causa pública mantiveram-se nas trincheiras da defesa do comum e do papel que o Estado pode desempenhar para o bem comum e para o bem viver. Comemorar é não ignorar os nexos de causalidade que levaram à situação atual e atuar para que isso não volte a acontecer jamais. É não ignorar as consequências ainda presentes deste desmonte na saúde de servidores e servidoras e da sociedade brasileira como um todo. Não há, neste momento, tempo para explorarmos com maior profundidade essa temática, mas ela precisa ser feita. Eu sugiro às pesquisadoras e pesquisadores aqui presentes que se debrucem sobre essa problemática do Estado brasileiro a serviço de interesses aventureiros, de interesses temporários, e como que nós podemos e precisamos nos blindar, ou blindar o Estado brasileiro, para que isso não aconteça jamais. Eu quero dedicar os poucos minutos que eu tenho destinados à minha fala para, em primeiro lugar, fazer alguns agradecimentos. Então, talvez dê para fazer antes de 7h30 esses agradecimentos, e depois a segunda parte, são só 2 partes, eu falo algumas outras reflexões. Então, quero dedicar os agradecimentos aos mais de 50 milhões de pessoas que se manifestaram nas urnas por uma proposta de país não autoritário e degradador da diversidade da vida, e as mais de 5.000 pessoas que se manifestaram publicamente ao STF no final, em junho do ano passado, e depois ao governo de transição, para que a EA não fosse desmontada e que estivesse presente no novo governo. Quero agradecer ao presidente Lula e Janja, que deram materialidade àquela maravilhosa cerimônia de posse que nos reanimou a atuar na arena pública do governo federal. Pessoalmente, isso impactou muito e me fez tomar essa decisão de voltar a exercer essa função. Quero agradecer a Raquel Treiber e Antônio Guerra, que sugeriram o nome de Rita Silvana Santana dos Santos para a CGEA-MEC, e ao grupo do dossiê, que referendou o nome dela e de Marilena Loureiro como pessoas indicadas, a serem indicadas por Marina Silva ao ministro da Educação. Quero agradecer ainda às companheiras Silvana Vitorassi, Dulce Pereira e ao companheiro Pedro Ivo, que cumpriram um importante papel de articulação junto à Comissão de Transição em nossa luta para termos uma Secretaria Nacional de Educação Ambiental no MMA, e mesmo não tendo conquistado-a, possibilitaram que a ministra Marina Silva, ao me convidar para a Diretoria de Educação Ambiental, se justificasse por ainda não termos conquistado este pleito. Então, ela chegou a levar ao presidente da República esse pleito da sociedade brasileira de termos a educação ambiental em outro patamar para viabilizar políticas públicas na área. Quero cumprimentar ainda a companheira e líder, nossa querida Michele Sato, por toda a articulação e atuação que faz e fez pela educação ambiental neste país. Que nossas melhores energias estejam voltadas à plena recuperação de sua saúde. Quero ainda agradecer a tantas outras pessoas desse pulsante campo da educação ambiental, que seria impossível nomear uma a uma, mas nos nomes de Maria Henriqueta, Jaqueline Guerreiro, Vitor Rosa e Renata Maranhão, as homenageio e agradeço
pela persistência, resiliência e determinação na luta por uma educação ambiental revolucionária, transformadora das causas mais profundas do atual estado de degradação social, ambiental e humano. Quero agradecer, por fim, tem mais uma ainda, ao grupo do dossiê, que vem atuando há quase 2 anos, silenciosa e continuadamente, a Arrebeia, a AIDA, dentro do grupo dossiê, que fez a ponte com o senador Paulo Rocha, e todas as redes da Arrebeia, redes coligadas, que vêm atuando há mais de 30 anos nesse campo da organização da sociedade civil, para que a educação ambiental não sofra refluxos quando os governos fraquejam. Agradecer a Ampeia e ao Funbeia, que vem atuando na resistência para construir pontes entre a sociedade cidadã e o fazer política pública, há aproximadamente 10 anos. E aos grupos das redes virtuais, entre os quais destaco aqui o Observe-A, liderado por Michele Sato. Toda a nossa admiração e agradecimentos a todos esses grupos. Tem um último agradecimento, e aí eu passo para a gente fazer a nossa corrente de energia à Michele. Por fim, mas não por último, quero agradecer à equipe do DEA, que nestes poucos dias que aqui estou como diretor, tem se disposto a lamber as feridas e planejar como trabalhar para ser um efetivo órgão de fomento de políticas públicas de educação ambiental que sejam construídas junto com toda a sociedade brasileira. No nome de Nádia Junk, agradeço a todas as servidoras e servidores que resistiram e se reagruparam para o DEA reexistir. Agradeço especialmente a Isis Akemi e Thaís Ferrarese por terem vindo do IBAMA e do ICMBio para o DEA, para explicitarem o nosso desejo de ter uma atuação orgânica junto a essas 2 instituições e a todas as vinculadas do MMA na capilarização e enraizamento da educação ambiental no país. Então, eu paro aqui e passo a palavra para, não sei se Mauro ou quem que vai puxar essa homenagem. Celso. Acho que poderia ser, né, o Mauro, o Celso. Vocês estão aí? Mauro, aqui. Celso? Sim. Mauro, quer ligar? Bom, então vamos seguindo, então. Primeiro, Marcos, muito bom, Marcos. Que palavras importantes, né? Te ouvir é maravilhoso. Bravo, bravo. Bom, pedindo aqui, então, no nosso momento de silêncio, que as forças da natureza, que a Mãe Terra, que as divindades, o divino sagrado, se manifeste com energias de cura, de amor, de fé, para nossa querida amiga Michele Sato, que ela possa receber da gente a energia de cura, de amor, de esperança, de fé, fé na vida, para sua pronta recuperação. Peço um minutinho de silêncio para as nossas orações pessoais. Que Michele receba a nossa energia de
Obrigado, gente. Obrigado a todos. Eu estava sem o microfone. Obrigado, Celso. Obrigado, Mauro. Bom, é isso. Vamos, então, em segundo lugar, dando continuidade ao que eu estava trazendo, eu quero fazer uma breve reflexão sobre os males que afetam a política pública, as políticas públicas de educação ambiental, seja no âmbito federal, estadual, mas que esse período serviu para desnudar esses males, né? São vários. Hoje no almoço eu conversava com algumas pessoas da equipe que eu estou participando no DEA, e a gente começou a listar diversos. Então, como não é possível falar sobre todos eles nesse curto tempo, eu quero falar sobre um, que é a descontinuidade das políticas públicas e o necessário combate às causas delas, mantendo o salutar aprimoramento, transformação e inovação dessas políticas públicas. Então, educação ambiental e sociedades sustentáveis, políticas públicas para o bem viver. Bem viver, bem comum, felicidade, amor, paz, verdade, cooperação, solidariedade, dignidade, integridade, participação, diálogo, pertencimento, identidade, emancipação, potência de agir, comunidade, são palavras que buscam expressar utopias, valores e comportamentos que a educação ambiental propõe e se dispõe a cultivar. Cultivar como construção social que percorre e se irradia no tempo e no espaço. Cultura que capilariza e se enraiza em todas as sociedades deste imenso universo no qual se realiza cada ser humano. Sociedades sustentáveis, sob o ponto de vista da manutenção de sua capacidade de acolher e dar oportunidade à plena realização de cada ser que habita ou venha a habitar este planeta. Uma cultura da, na e com a Terra, com T maiúsculo, construída a partir do relacionamento com os pés e as mãos na Terra, na ação cotidiana de produção e reprodução da vida. Uma cultura que se realiza no corpo e na alma, envolve e se desenvolve nos territórios relacionais e existenciais de cada parcela da e de toda a humanidade neste pequeno e ainda belo planeta. Uma nova cultura da terra a terra, corpos e territórios que dialoga com velhos e novos saberes. Busca conhecimento na ciência moderna e também na ancestralidade, e aponta caminhos para uma espiritualidade laica, na qual pode-se incluir ateus, agnósticos e religiosos de todas as filiações. A condução política na esfera pública federal do Brasil, nos últimos anos, pode auxiliar nas análises sobre os males que afetam as políticas públicas de um Estado-nação, no campo da educação ambiental. Citarei aqui alguns desses males que comprometem a realização da missão pactuada pela sociedade no sentido de ter um governo federal, uma administração pública a serviço da boa gestão do bem comum. Falo a partir da experiência que vivencio e vivenciei na Diretoria de Educação Ambiental do Ministério do Meio Ambiente entre 2003 e 2008 e agora nesse início de governo. Como eu disse anteriormente, focarei na descontinuidade. São poucos parágrafos para tentar trazer visibilidade, ou pelo menos para uma maior racionalidade e diálogo a respeito dessa questão. A descontinuidade das políticas públicas talvez seja um dos problemas a ser enfrentado e será, neste momento, o foco desta breve reflexão. Enfrentar o seu eterno acender e apagar,
Vagalume é uma metáfora bonita que eu vi ser pronunciada pelo professor Quintas, mas o encantamento que estes pequenos seres propiciam é o oposto do desencanto e do desperdício de energia e recursos que a descontinuidade provoca em cada pessoa e no coletivo. Enfrentar também as intermináveis experiências piloto, em geral voltadas ao curral eleitoral do gestor político de plantão, e a ação voltada apenas a dar visibilidade e boa aparência, mas superficiais ao ponto de serem chamadas de perfumaria, por não enfrentar as causas mais profundas da degradação ambiental, social e humana, é o desafio para dar escala e sustentabilidade temporal e espacial às pactuações que a sociedade já aprendeu a fazer pontualmente, mas carecem de fortalecimento para se tornarem construções sociais capazes de propiciar profundas mudanças culturais que a humanidade está a necessitar. Sugiro enfrentar a descontinuidade por meio de políticas multicêntricas que fomentem a participação e o controle social. 2, por meio da autogestão e autoanálise como expressão do diálogo entre anarquia e hierarquia. Em 2008, um certo grupo político que nos tirou da gestão da educação ambiental no país dizia que nós éramos anarquistas. E anarquistas, eu diria, parafraseando Zélia Gattai, graças a Deus. Anarquistas porque queremos uma sociedade libertária, não o libertarismo dos neoliberais, o libertarismo que o socialismo e todas as tendências humanistas de todos os tempos apregoaram e apregoam. Mas para chegarmos a essa autogestão, a essa autonomia, nós temos que valorizar o Estado e fortalecer o Estado naquilo que ele tem de hierárquico e de potencialidade anárquica, de potencialidade de descentralização, de fazer junto, de fazer a gestão junto com todos os servidores, junto com a sociedade. Terceiro ponto, para enfrentar a descontinuidade, são necessários recursos financeiros e profissionais. Isso tem que sair do discurso demagógico de governantes que valorizam a educação, mas na hora de destinar recurso financeiro e equipe, se limitam a falar que não tem recurso, que não tem condições, que o recurso precisa ser destinado a necessidades mais urgentes, emergentes, como se a educação não fosse nunca uma necessidade urgente e emergente. O quarto ponto é o acesso ilimitado à informação, à comunicação e à educomunicação. Nós não enfrentaremos a descontinuidade se não propiciarmos a todos os educadores e educadoras e a todas as pessoas que vivem no país acesso à informação de qualidade. Por último, eu quero chamar a atenção para que o enfrentamento da descontinuidade exige articulação, organicidade, perspectiva sistêmica, transversalidade e intersetorialidade. Nós não conseguiríamos enfrentar a descontinuidade se nós ficarmos isolados no gueto das educadoras e educadores ambientais. Então, nós temos que transversalizar a política de educação ambiental em todas as demais políticas para que elas se apoderem da responsabilidade da manutenção continuada desse núcleo, dessa energia educadora e ambientalista dentro dos órgãos públicos, dentro das políticas públicas. Para cada uma desses pontos que eu trouxe aqui, nós podemos desdobrar no plano de ação do órgão gestor da Política Nacional de Educação Ambiental, a PNEA, e no Programa Nacional de Educação Ambiental, que vem sendo dialogado com a sociedade brasileira desde 2003, o PRONEA com RUO minúsculo, cuja última versão, a quinta, se não me engano, foi finalizada em 2018 e tem a sua origem em 1994 no PRONEA, com todas as letras em caixa alta. Para
enfrentar a política multicêntrica é fundamental o fortalecimento de coletivos e colegiados e o diálogo permanente com distintos setores da sociedade brasileira. Para fomentar a autogestão, o diálogo e a verdade como exercício cotidiano no interior do órgão público e em suas políticas com a sociedade. Ontem, a representante da Associação dos Servidores do Ministério, numa fala pública da ministra e seu secretariado com todos os servidores, colocou como tônica, como eixo central, como reivindicação fundamental dos servidores do Ministério, o diálogo. Vejam que coisa simples, singela, mas fundamental. Se não houver dialogia nas relações cotidianas entre chefes e chefiados, entre secretários de diferentes responsabilidades, entre ministros e ministras e entre setores da sociedade, nós não evoluiremos para essa tão almejada autogestão e capacidade de nos melhorarmos como pessoas e como coletivos. Para sair do discurso e efetivar a destinação de recurso financeiro e a contratação de equipe para os órgãos de educação ambiental, nós temos que aprender a dialogar com os planos plurianuais, com as leis orçamentárias, com as emendas parlamentares, e sobre isso, eu quero, no finalzinho, eu vou ter 3 minutinhos para falar, eu quero chamar para 2 ou 3 provocações que podem nos auxiliar a termos mais recursos e termos mais equipes trabalhando com a educação ambiental. Por fim, precisamos colocar em prática o antigo Programa Nacional de Educomunicação Socioambiental, um programa forjado a várias mãos, que foi liderado por um servidor público chamado Francisco, nem lembro mais o sobrenome dele, mas que teve muito apoio da Rede Brasileira de Educomunicação e, mais especificamente, na área socioambiental, com o professor Ismar e outras pessoas que dali participam. E a última questão, né, quando eu dizia sobre articulação, organicidade, perspectiva sistêmica, e o Guerra há de lembrar desse diálogo no comitê assessor do órgão gestor, nós falávamos sobre construir o Sistema Nacional de Educação Ambiental, o SISNEA, com capilaridade e enraizamento, sustentabilidade e regido pelo mote de uma educação ambiental permanente, continuada, articulada e com a totalidade. Eu prometi que não ultrapassaria o tempo que me foi destinado, acho que já até ultrapassei, então não vou nem dar um spoiler sobre os outros males que afetam a gestão pública, mas a gente vai escrever coletivamente com os técnicos do DEA e fazer essa provocação a todos vocês, para que a gente consiga se organizar para que esses males tenham menos chance de serem fomentados por pandemônios, né? Por pandemias que passem por nossa sociedade. Obrigado pela oportunidade desse diálogo. A gente queria apresentar todos os técnicos que estão na equipe, né? Todos não, né? Os poucos técnicos que temos na equipe de educação ambiental, mas como o tempo é muito curto, a gente fez um Padlet com a fotografia de cada um, e aí, se não der tempo aqui ao longo desse diálogo, a gente manda para ser socializado com as redes. Muito obrigada, Marcos. Excelente. Dá vontade de ficar mais tempo, né? Mas a gente só tem a agradecer e desejar, né? Muita boa sorte, sucesso para você, toda a equipe, e saiba que estamos juntos aí, né? Nessa caminhada. Bom, quero passar agora a palavra para a Raquel, que vai trazer aqui para a gente, né? Vai dar uma pitadinha aí de um assunto que é mega importante para a gente internalizar e colocar cada vez mais de maneira protagonista na educação ambiental. Então, por favor, Raquel.
Bom, pessoal, depois dessa fala do Marcos, né, eu trago na minha bagagem um assunto que, para a gente enfrentar alguns desafios, né, que se apresentam para a educação ambiental, e essa educação ambiental crítica, emancipatória e participativa que a gente faz, a partir de todos esses valores que o Marcos mencionou, e é um grande desafio para nós agora, acho que para a próxima década, pelo menos, e nós temos a oportunidade, nessa gestão do presidente Lula, da ministra Marina Silva, que está chamando o Ministério do Meio Ambiente e de Mudança Climática, para a gente fortalecer as políticas públicas de educação ambiental a partir da emergência climática e todas as consequências que a gente está vivenciando, esses impactos que se multiplicam e que são de riscos e de desastres, né, em que nós nos encontramos atualmente e que potencializam as vulnerabilidades que já existiam e que ficam muito mais fortes e por causa do negacionismo. E então, quem não está agindo com relação às questões climáticas e à redução de riscos de desastres, na verdade, é negacionista também, né? Quando dizem que estão fazendo, mas não fazem nada, e são negacionistas. E esse negacionismo potencializa também as desigualdades que aumentam as vulnerabilidades, aumentam a violência, o racismo, a homofobia, enfim, todos os não valores que vêm junto com esse negacionismo. E nós precisamos, então, de políticas públicas que promovam, se fala em transição, né? Uma transição para sociedades descarbonizadas, ou se fala também em transformação. Eu acho que a gente precisa falar em uma verdadeira revolução ecossocialista e socioecológica, uma transformação realmente radical, né? Nesse sentido de revolução ser radical, em que se coloque tudo em xeque, porque nós precisamos, e agora sobre educação ambiental, diante de todas essas mazelas, né, e esses desmontes, mas também as descontinuidades e a fragilidade das políticas públicas, que se não são vividas, né, pela sociedade, a gente precisa mexer com elas, né? E eu acho que este é o momento da gente reivindicar metodologias práticas e políticas, né, públicas, que sejam alinhadas com essa educação ambiental crítica e emancipatória, e que a gente possa construir sociedades que sejam sustentáveis e agora resilientes sobre tudo isso. E quando eu falo em resilientes, é no sentido transformador desse termo. E eu lembro da Michele também, da Michele Sato, e em nome dela eu falo com todos, né, que ela sempre critica esse termo resiliência, mas acho que a gente precisa ter os termos de construir sociedades que sejam sustentáveis e resilientes, porque os desastres, as mudanças do clima são, na verdade, a insustentabilidade. La Asamblea Popular Mundial
acho que alguém está querendo conversar com a gente. E, enfim, eu vou terminando por aqui, para que nós possamos realmente construir sociedades nesse plural, com todas as nossas tentativas e acertos e equívocos, que sejam sustentáveis e resilientes. Muito obrigada, Raquel. Super fundamental, né, o assunto, e vamos aí, né, avançar nisso. Bom, gente, agora chegou o momento de nós nos organizarmos em grupos, tá? E a gente vai se organizar a partir dos eixos que estão colocados, né? Que as pessoas fizeram, então, a inscrição, né? Cada um fez a partir, né? Marcando lá qual era o seu eixo de preferência, sua opção. Então, a gente vai fazer a divisão em grupos, tá? E a ideia, então, a gente vai ter um tempo de diálogo nesses grupos, cada grupo vai ter um facilitador ou facilitadora, vai ter também uma pessoa para fazer relatoria, então é importante, né, a gente registrar aí os principais pontos que vocês vão trazer na conversa de vocês. Então, é uma conversa mesmo que a gente, né, quer estimular entre a gente. Essa conversa, né, a gente tem aí 2 perguntas para animar, né, para animar as reflexões, tá? Mas são 2 perguntas que também são, assim, importantes da gente tentar trazer respostas no sentido de propostas, né? Então, desde o começo que a gente abriu a sala, a Jaqueline, né, já que está falando, reforçando isso, que é importante a gente sair hoje, né, com essas proposições para o governo, porque essa plenária, né, é uma primeira plenária que a gente está fazendo da educação ambiental neste governo, né, dialogando com esse governo, justamente para a gente apresentar para o governo quais são as nossas sugestões, quais são as nossas demandas, as nossas expectativas. Então, é importante que a gente tente trazer isso, né, o mais concreto possível, tá? Porque a gente vai, então, sair, a partir dessa plenária, elaborar um relatório, né, a partir dos diálogos em grupos, e vamos enviar esse relatório oficialmente para o órgão gestor da Política Nacional de Educação Ambiental. E vamos, né, então, aproveitar esse momento de diálogo entre nós para trazer essas propostas, tá? Eu vou pedir para a Adriele, por favor, Adriele, explicar para a gente como que vai ser essa divisão em grupos, e aí a gente vai ser teletransportados, né, para outra sala, para outro ambiente, no mesmo Zoom, sem sair do lugar, tá, gente? Mas a Adriele vai explicar um pouquinho para a gente como que vai funcionar. Adriele, você está aí? Estou aqui. Bom, seguinte, eu só vou pedir para quem não colocou o nome do GT aqui no Zoom, tá? Do ladinho onde aparece o seu nome, eu vou pedir para que coloque. Por quê? Porque isso facilita na hora de eu puxar para as salas, tá? A gente tem 151 pessoas aqui, tá bom? Então, assim, é difícil dividir todo mundo, tá? E, por enquanto, a gente está em 4 grupos mesmo, tá? 4 GTs. Como nem todo mundo está com o número, né, do GT ali, eu não consigo abrir outras salas, ou seja, a gente precisa ou de aí alguns minutinhos para que essas pessoas possam colocar o número do GT para que eu possa redirecionar, tá? Ou essas pessoas vão continuar aqui na sala num grupo aleatório, tá? Então, tem aí essas 2 coisinhas, tá? Então, quem ainda não colocou o número do GT do lado, por favor, coloque. Breno, eu preciso saber se você está entrando por 2 aparelhos, tá? Porque daí eu preciso que você coloque o número nos 2 aparelhos ou você só vai entrar por um, tá? Quem tiver com dificuldade de colocar o número
é só me dizer qual o número do GT que eu coloco aqui. Por exemplo, o Heitor, qual o número do seu GT? Já fiz a revisão aí, tá ok? Perfeito, gente. Quem ainda não fez, eu peço que coloque, tá bom? Vou ajustar aqui agora. Beleza, e aí, depois que todo mundo já tiver colocado, é coisa de 2 minutinhos, só puxo todo mundo e já direciono, tá? Rosiane, por favor, orienta. Você pode orientar o pessoal como colocar, porque muita gente não sabe. Isso, eu ia falar isso. É só ir no seu nome no chat de participante. Aí tem 3 pontinhos ali do lado do seu nome. Você vai clicar nos 3 pontinhos e rename ou renomear. E aí você consegue alterar o nome. Daria para repetir o nome dos grupos? Rose, consegue fazer? Alguém pode colocar no chat? Está no chat, já está no chat. Oi, Arlete. Logo no final aqui, já colocaram. Ponha lá no... Oi, Arlete, é 3, não, é 4, é 4. Tá, já vou começar a separar aqui. Rose Marie, 4. Ó, quem já está com o número e que eu consegui colocar aqui, eu vou já direcionar, tá? Quem ainda não colocou, é só aguardar que eu vou direcionar, tá bom? E aí, os facilitadores e relatores, provavelmente vocês vão estar no mesmo grupo dos outros, tá? É só aguardar que eu vou criar novas salas aqui de acordo com o número de pessoas, tá bom? Posso chamar todo mundo? Já deu, né? 21h05. Estou chamando todo mundo, 60 segundos. Bora voltar. 60 a gente já está com saudade. Para vocês voltarem. 60 segundos. Não aguento mais só eu e a Jaqueline aqui e a Henriqueta. Vamos voltar. 45 segundos. Socorro. Desde já veio, ó. As pessoas são muito obedientes. Me trouxeram. Olá, todo mundo voltando. Vocês estão voltando. Todos voltando, que bom. A gente já estava aqui com saudade de todo mundo. Olá, olá, gente. Bom retorno para a salona. Ai, que bom ver as carinhas. Agora que eu estou vendo as carinhas de vocês. Olha, quanto tempo. Oi, Elô, Abel, Kércia. Então, prazerzão ver você. Eu tô te vendo. Quanto tempo, Bel. Ei, Henriqueta, que saudade. Andressa aqui do Espírito Santo. Andressa, prazer, aqui é a Juliana, a gente se falou pelo WhatsApp, lembra? Juliana, que legal que você entrou, Juliana. Deixa eu mandar um beijo para a Andressa também, que eu estou com saudade. Ei, Neuza! Vamos fazer folia agora, gente. A gente fica doido para... Ei, que saudade, né? Matar saudade. Olha, sabe o que a gente estava falando aqui? Ansiosos no início, né? No início, a gente estava falando de fazer um encontro sem pauta nenhuma, gente. Só para a gente chegar, entrar no Zoom e ficar conversando tudo que a gente quiser. Esse encontro tem que ser de celebração, porque a educação ambiental voltou para a gestão pública. Voltou, gente. Voltou. Oi, Henriqueta, eu posso fazer uma sugestão? Na minha tela, eu consigo ver só poucas pessoas, tem 6 páginas organizadas. Será que a gente consegue, num determinado momento, alguém ir tirando foto de todas as páginas? A gente combinar, vamos abrir rapidamente a câmera para a gente poder fazer um registro fotográfico? Eu estou fazendo já automaticamente ao longo de várias falas. Beleza, Daniel. Depois eu compartilho lá no grupo.
Perfeito, obrigada, que bom, Nel. porque é tão bom a gente ver esses rostos É. lindos, todo mundo feliz que estamos nos reencontrando. E então. essa hora da noite, né? Isso foi E o a gente ainda Matarese está que aqui com apareceu aí. sorrisão, ó. Foi o Matarese que apareceu aí na tela? Matarese. O Matarese apareceu. Apareceu aí. Seja bem-vindo. Na Olá. página Oi, 2 Rita. aqui. Oi, Cláudia. Matarese. Nossa, eu não vejo Matarese, acho que desde que eu tinha 18 anos, viu? Na primeira conversa. Onde você está? Então. A Tereza está todo de cabelo e barba branca, né? Eu tô velhinho já. Eu ia falar isso. Ô, Matarese, tá mais velho que eu. Pois é. Você saiu da Univale, eu fiquei, é por isso. Estamos ficando grisalhos, hein, pessoal? Eu parei. Todo mundo, hein? A educação ambiental é periférica, né? A gente já é marginal por essência. Agora que ficou velho, ficou mais difícil ser marginal, porque é descartado mais fácil, assim. Tá bom, vamos lá. Eu vou para 66, viu, Matarese? Eu já me parei no 60 aí no Univale. Eu vou para 55, tá bom. Já não é marginal só porque quer, né, Matarese? Agora é pela idade. Somos jovens há muito tempo, gente. Isso, valeu. Jovens há mais tempo. Todos viraram dinossauros já. Mais tempo e sempre. Adriana longa e boa parear, né? Olha o Nilo lá com a cara de garoto. Eu acho bom ficar velho, viu, Guerra? Eu acho bom. Velho e saudável, né? Bom, ativo. Né? Velhos são os outros. Eu sou jovem há mais tempo. Nem eu que era jovem, sou mais jovem. Eu, por azar, estou mudando de idade hoje. É? Olha, eu tenho o prazer de fazer aniversário. Tem gente que resume até hoje, hein? Sério, Somer? Tá fazendo hoje? Hoje. Parabéns, Somer. Opa, parabéns. Parabéns, Somer. Dia dos povos originários, dos povos indígenas. Muito dia, hein? Povo indígena alemão. Segunda-feira. Adriele, será que já voltou todo mundo? Segunda-feira é aniversário da Raquel. Com certeza. As salas já foram encerradas. Já tem 135 pessoas aqui. Então vamos lá, né, gente? Vamos lá, então. Segunda-feira é aniversário da Raquel. Vamos lá fazer o encerramento para o Somer poder cantar parabéns, comer bolo. Tem que cantar parabéns para a Raquel também, segunda-feira. Bom, pensei que era hoje. Falei, já não, né? Só. Segunda, Raquel. Somos taurinos, Somer. Boa noite a todos e a todas. Muito obrigado pela oportunidade. Paz, luz, prosperidade e saúde a todos. E feliz aniversário. Até a próxima vez. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite. Gente, então vamos lá, né, para os encaminhamentos. A gente está voltando, então, aqui para a plenária, né, dos encaminhamentos agora, né, a sala geral. E antes, né, de ir mesmo para o encerramento, eu gostaria de chamar o Sorrentino novamente, para ele tem aí 3 minutinhos para fazer uma fala de encerramento. Marcos, por favor, você está aí nos ouvindo? Oi, estou. Vocês estão me ouvindo? Sim, pode falar. Eu só enfatizar algumas urgências, né? A primeira delas é a questão do PPA, do Plano Plurianual, que pela primeira vez será um PPA participativo. Então, hoje foi lançado pelo presidente Lula a proposta de, em todos os estados, haver o diálogo sobre o PPA do governo federal. E aí a sociedade civil, que estava presente no lançamento, se comprometeu a estar fomentando esse debate, esse diálogo sobre as questões que ela prioriza estarem no orçamento público. E aí o convite é que nós participemos do PPA nos nossos estados, nos locais onde eles acontecerem, para levantar uma palavra de ordem comum, que todos nós
reivindiquemos, dentro do PPA, o conceito de educação ambiental ou educação socioambiental, popular e territorial. Essa perspectiva de uma educação ambiental capilarizada, presente em cada parte do nosso território. E enfatizar, né, a oportunidade dela estar no enfrentamento das mudanças climáticas, na erosão da biodiversidade, no enfrentamento do desmatamento, né, e todas as questões, né, de inclusão da história e dos saberes afrodiaspóricos e indígenas, na promoção da agroecologia. Então, uma boa oportunidade da gente exercitar a nossa capacidade de incidência política. O segundo aviso ou incitação, é para que essa plenária, essa modalidade que nós inauguramos hoje, ela seja assumida organicamente na formulação e implantação de política pública. Na minha leitura, é que ela seja um instrumento de apoio ao comitê assessor do órgão gestor, que a gente consiga institucionalizar na revisão do decreto que criou, né, que regulamentou a Lei da Política Nacional de Educação Ambiental, e nós estamos fazendo essa revisão agora, a figura da plenária como uma instância auxiliar do comitê assessor para ele colaborar, né, com o órgão gestor da Política Nacional de Educação Ambiental. A gente pode pensar melhor qual que é a forma de fazer isso, mas o terceiro aviso e provocação que eu quero fazer é de vocês lerem o decreto que regulamenta o órgão gestor da Política Nacional de Educação Ambiental, verem o que ele tem de atual, o que ele tem que precisa ser modificado, superado, melhorado, e encaminhe para nós, né, para a Diretoria de Educação Ambiental, as contribuições que vocês considerarem pertinentes, porque tem uma comissão do DEA e da futura CGEA, né, da futura coordenação da CGEA, já pensando na sistematização para o presidente Lula assinar um novo decreto de regulamentação do comitê assessor do órgão gestor. Por fim, dizer que tem vários projetos, né, que já vêm das últimas diretorias da educação ambiental, que vêm sobrevivendo desde os anos 90, como Sala Verde, Circuito Tela Verde, A3P, o PAAF, a plataforma de cursos à distância, os coletivos educadores, que nós estamos repaginando para uma proposta de centros de educação socioambiental, que aí, em outro momento, num próximo encontro, a gente pode conversar mais detalhadamente sobre eles. E eu imagino que nos grupos de trabalho agora tenha emergido também um enorme conjunto aí de sugestões. Só na paralela, conversando com o Maurício Lache, ele listou umas 32 sugestões. Então, a gente pode depois, em outras conversas, retomar esse assunto. A Tereza colocou aqui as conferências, né? Certamente as conferências são, né, um dos pontos dessa agenda a ser retomada à medida que tivermos fôlego. Só isso. Obrigado. Muito obrigada, Marcos. Tá tudo registrado, gente. Antes de ir mesmo para o encerramento, para alguns avisos, né, que a gente também quer dar aqui, gostaria de ver se a Jaqueline, por favor, Jaqueline, quer dar uma palavrinha? Pela Rebeia. Oi, pessoal, estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo? Sim. Sim. Sim, Jaqueline. Então, gente, foi um prazer, né, a gente preparar, né? Não foi só um prazer estarmos todos aqui, né? Mas foi um prazer preparar, né, o processo de preparação. A gente ficou muito animado, né, porque é muito tempo sem a gente se ver
né, em tão grande número assim. Então, a gente trabalhou muito para que isso aqui acontecesse. Claro que, como a primeira vez, algumas questões técnicas não deram certo, mas na próxima vez vão estar, a gente vai estar mais afinado, vai estar melhor ainda. E, assim, a gente só tem a agradecer, né? Agradecer porque a gente conseguiu estar aqui. Eu acho que essa é uma questão importante e a gente resistiu durante todos esses anos horrorosos, e isso é um fator de alegria, a gente tem que ficar alegre, né? Eu só queria ressaltar, agora de forma objetiva, que tudo que os relatores escreveram, né, vai fazer parte de um documento de sistematização, e todos que se inscreveram vão receber esse documento, tá, para dar uma olhada, documento esse que, depois de finalizado, enfim, vai ser entregue ao órgão gestor da nossa Política Nacional de Educação Ambiental. E que nós pretendemos dar continuidade a essas áreas, tá? Elas vão ser permanentes, a gente ainda não sabe direito como, quando, de que forma, mas é importante que a gente continue nos vendo. E rumo ao 10º Fórum Brasileiro de Educação Ambiental, talvez o ano que vem. Nessa, Argentina, precisaremos do órgão gestor. Legal, Jaque, obrigada. Vou passar a palavra para a Rita Silvana, que tem um informe para a gente. Gente, é só um aviso bem rápido. Esse ano é o ano que vai se discutir o Plano Nacional de Educação. É um plano que tem duração de 10 anos. E a mesma importância que tem o PPA, que a gente precisa inserir estrategicamente, que começa desde o município, né, a gente também precisa fazer o mesmo no Plano Nacional de Educação, que é o que vai definir. Então, eu vou pedir para que fiquem atentas e atentos em relação a isso. Mas o prazo é esse ano, porque ele vence em 2024. Então, a discussão começa um ano antes. É só esse aviso. Então, começamos com o PPA e já ficamos atentas ao PNE. Ótimo, Rita, obrigada. Bom, pessoal, então... Henriqueta. Oi, Vitor. Eu só queria reafirmar, né, o agradecimento, nem seria o agradecimento, porque ela também faz parte da organização, mas um reconhecimento da organização, do esforço da Adriele. A Jaqueline também ajudou muito, né, nessa questão de organizar o Zoom, de fazer a divisão das salas, de receber as inscrições, de mandar os convites. Foi um trabalho grande, né, e corrido, porque nós só tínhamos o dia de hoje. Então, fica aí um reconhecimento nosso para as duas. Obrigado, Vitor. O GT de comunicação. Ótimo, Vitor. Ótimo. Bom, gente, então, assim, né, continuando aí com os agradecimentos, acho que os informes foram dados, né, então, a Jaque falou aqui do informe, que é o relatório, que a gente, então, vai organizar esse relatório a partir do que foi discutido nas salas, a partir do que foi discutido na sala geral, né, das apresentações todas, então, a gente vai organizar isso, sistematizar, encaminhar oficialmente para o órgão gestor da política, e aí, dando continuidade, então, nos agradecimentos, então, primeiro, né, acho que agradecer a cada pessoa que esteve aqui hoje presente, que se manteve até agora, né, que já é tarde, e as pessoas aí firmes e fortes, né, no debate, no diálogo, nas contribuições. Então, é importante, né, registrar isso. Agradecer aos facilitadores, facilitadoras, relatores, relatoras, que também se dedicaram. Então, a gente vem aí nessa organização da plenária já faz um tempo, né, gente? Para a gente chegar no dia de hoje, foram vários dias, meses até, né, para a gente chegar nesse encontro da sociedade civil organizada. Então, é importante, né, a gente registrar isso e registrar os agradecimentos também a toda a equipe que se dedicou, a toda a equipe que
colaborou, né, e que está aqui hoje, e aqueles também, aquelas que não puderam estar aqui hoje, mas que contribuíram de alguma forma. Agradecer ao Marcos Sorrentino, né, que veio com a sua equipe para participar, para se envolver, né, para estar junto nesse diálogo. Agradecer a Rita Silvana, que mesmo ainda não tendo tomado posse, mas está aí firme o tempo todo com a gente. Agradecer a Raquel, né, do Semadem, que trouxe uma fala super importante para a gente também. Enfim, né, o Vitor, que apresentou alguns aspectos do dossiê, reforçar, né, a importância da gente se apropriar desse dossiê, né, da gente se apropriar para que a gente não deixe nunca mais isso acontecer. Então, né, a gente já aprendeu que, por mais que a gente pense que, olha, conquistamos, chegamos aqui nesse topo, mas nunca está garantido. A gente tem que estar em permanente mobilização, articulação, diálogo, para que as coisas se mantenham e avancem, né? Então, é importante né, que todo mundo se aproprie aí desse dossiê. E aí, né, gente, registrar também os agradecimentos às instituições, aos coletivos de educação ambiental que se uniram. Então, o quanto é importante essa união dos coletivos. Então, a REBEA, a AMPEA, Fumbeia, o Observare e o grupo da audiência pública ou o grupo do dossiê sobre o desmonte, que foram os coletivos educadores que se juntaram para a gente estar aí nesse movimento, nessa mobilização toda. Então, acho que é isso. Não sei e agradecer a Henriqueta. Agradecer a Henriqueta por ter assumido esse rojão e organizado tudo e apresentado tão bem. Muito obrigada, Henriqueta. Obrigada, Raquel. É tudo coletivo, tudo nós. Então, acho que é isso, gente. Se alguém quiser falar algo mais... Abram as câmeras, quem não abriu ainda, para a gente registrar. Legal, Daniel, bem lembrado. Só complementar aqui, né? O nosso PPA nacional está inspirado no nosso aqui da Bahia, né? Só para dizer que a Bahia tem dessas coisas. E a gente já colocou, Sorrentino, no nosso PPA da Bahia, que fechou essa semana através da CEA, os Centros de Educação Ambiental com uma proposta, os agentes de educação ambiental e os centros de educação ambiental. Agentes de educação ambiental municipais e estaduais, na perspectiva de agir mais ou menos como um agente de saúde, mas vai ser da saúde ambiental e fazendo uma articulação com os centros de educação ambiental. Mas depois a gente vai explicar sobre o que é isso. Ele estimulou a gente aqui na Bahia, a gente fez uma reunião, Rita estava, diversas outras que estão aqui estavam presentes, e a gente discutiu um pouco essa perspectiva dos centros de educação ambiental como um instrumento para a gestão da educação ambiental no território, no estado, no país, e trouxe diversas pessoas para isso, e a gente propôs aqui na Bahia, dentro do PPA, que a gente implante isso aqui no estado. É isso. E, de repente, a gente leva isso para a nação como um todo. Então, eu estou feliz também de ver vocês todos aqui, vocês todas, queria poder abraçar, está precisando fazer esse 10º fórum de uma vez, para poder a gente se ver fisicamente, todo mundo junto de uma vez só, e curtir um pouquinho também, celebrar junto, tomar uma cerveja gostosa, dar risada, quem sabe tomar um jambu. Vou sentir falta do meu amigo Fidelis, a vontade de abraçar ele. Dei saudade dele aqui agora, que ele era, meu Deus, um cara que a gente ia estar aqui dando risada com as loucuras, com as brincadeiras dele. Eu sinto a falta dele muito grande. E o jambu, toda vez que ele falava comigo, Breno, vou levar um jambu, alguma coisa assim, a gente ficava brincando, porque a gente fez uma farra do jambu boa lá em Belém. E vou levar um jambu em homenagem a ele para a gente tomar junto, desse 10º fórum. Então, vamos em frente. Estou feliz em estar aqui reunido com vocês de novo. Boa noite, Bernadette. Só da Bahia, se é aqui também. Só assim, exibindo a Bahia mais um pouquinho. O baiano não nasce, né? Estreia. Esse é o nosso 5º PPA participativo. E Lula convidou a nossa equipe da CEPLAN para colher como é que nós fizemos isso. E nós tivemos, esse ano, mais de 15 mil pessoas participando do nosso PPA. E nós tivemos também um site onde os cidadãos podiam fazer propostas e contribuições,
tivemos GTs, 10 GTs em cada território de identidade, porque a Bahia tem territórios de identidade, e foram mais 27 plenárias nesses territórios de identidade. Então, realmente, o nosso PPA ele é participativo. E aí, eu estou sabendo que também no Nacional nós teremos esse site para inclusões. E aí eu fiz aqui esse merchan da Bahia, porque vamos ficar atento aí o Ministério do Planejamento, porque se tivermos esse site e essa abertura para fazermos essas inclusões, nós, os educadores, estarmos lá fazendo nossas propostas e tudo que discutimos aqui hoje, lá no site do Ministério do Planejamento. Obrigada. Gente, eu só queria trazer uma questão que eu acho assim, a gente está num momento de celebração, que eu acho que é muito importante, né? Nós resistimos, mas eu também quero lançar alguns alertas, porque eu acho que a gente precisa estar atentos, né? Por exemplo, poucas pessoas aqui do Centro-Oeste, isso é muito ruim. Mais uma vez, Centro-Oeste, uma região extremamente que o bolsonarismo está presente, mas que a gente tem uma resistência, mas eu senti falta disso, como eu também senti falta, a gente tem alguns jovens aqui, mas sinto falta de pessoas mais jovens, né? Isso é algo preocupante, porque é uma outra geração que está vindo, que está aí, e que a gente precisa abrir o diálogo com essas pessoas, porque essas pessoas elas estão nas redes sociais e, infelizmente, a gente está vivendo um momento muito complicado no nosso país, de disseminação de muita mentira e de discurso de ódio. Esse discurso de ódio nos afeta. É isso que a gente precisa compreender para que daqui a 4 anos a gente não esteja novamente tendo que construir dossiês falando sobre o desmonte da educação ambiental. Então, eu só quero trazer esse alerta, porque assim, é um momento de celebração, é um momento muito positivo, a reunião foi muito bacana, aconteceu sem nenhum problema, mas a gente precisa ficar atento. E, inclusive, a gente também precisa estar atento nas nossas reuniões virtuais de ter segurança, porque, infelizmente, existem invasões e aqui a gente buscou controlar todo o processo para evitar que tivesse invasões. Então, só isso que eu queria, não tirando o clima festivo de celebração, mas eu acho que é um alerta que a gente precisa ter atenção para esses fatos. Obrigado. Tudo bem? Então, um abraço. Adorei ver vocês. Henriqueta, feliz. Posso só falar rapidamente? Claro, sobre a colocação do Tadeu, né, sobre a baixa representatividade do Centro-Oeste. Ninguém te conheceu, Heitor. Que ela é importante e que ela é real, né? Mas, assim, um dos nichos mais articulados da educação ambiental na região Centro-Oeste está em Mato Grosso, e as pessoas lá estão totalmente envolvidas com a questão do amparo da Michele, né? A maior articulação da educação ambiental em Mato Grosso é feito a partir do movimento liderado pela Michele Sato, né? Então, a gente tem uma desmobilização eu estou aqui pela Rede Mato Grossense de Educação Ambiental, mas, assim, eu não vi praticamente ninguém que está atuando no dia a dia junto com o GPEA da Michele, porque as pessoas estão, assim, 24 horas por dia envolvidas, né, com esse processo de solidariedade com a Michele. Isso não é nenhuma justificativa, é importante o que você está falando, tá, Tadeu? Mas é importante a gente entender, assim, por exemplo, esse silêncio de Mato Grosso aqui tem um porquê isso, tá? E a gente espera que em outros momentos a gente tenha a oportunidade de ampliar os espaços de diálogos de pessoas da nossa região. É isso, um abraço para todo mundo, foi muito bom ver vocês aqui, tá? Abraço. Tem o aniversário de uma pessoa, né? Abraço. Ângelo Lima, que bacana.
Abraço, uma Mas boa seja noite. ouvido. Prazer, Ângelo. Vamos falar com você, ver você aqui. Tchau, tchau.